Sabe quando a gente conecta um aparelho novo no computador e nada? Ou quando aquele jogo que rodava liso de repente começa a ficar todo lento? Pois é, muitas vezes a culpa é de um componente quase secreto, o driver. Hoje a gente vai desvendar, de uma vez por todas, o que é essa peça-chave e por que ela é tão fundamental para tudo funcionar direitinho. Quem nunca passou por essa situação, né? Chega com aquela impressora novinha em casa, toda a empolgação para conectar no computador e nada acontece. O computador simplesmente parece que não enxerga o equipamento. É bem frustrante. Ou então, o problema é outro. Aquele jogo favorito que sempre foi perfeito, de uma hora para outra começa a travar, os gráficos ficam esquisitos, cheios de falhas, o desempenho geral do PC parece ter caído sem nenhum motivo claro. É uma situação bem comum. Então, o que pouca gente sabe é que, em boa parte desses casos, o defeito não está na peça física, no hardware. Na verdade, o problema pode estar num programinha invisível que trabalha ali nos bastidores. E é esse programa o nosso assunto de hoje, o driver. Para entender o que um driver faz, a melhor analogia é pensar nele como um tradutor. Um tradutor super eficiente que trabalha em silêncio para garantir que todo mundo se entenda dentro do computador. Falando de um jeito um pouco mais técnico, o driver é um software que serve como uma ponte. De um lado está o sistema operacional, que é o cérebro da máquina, como o Windows, por exemplo. Do outro está uma peça física, o hardware. Pode ser qualquer coisa, uma placa de vídeo, um mouse, o que for. E é exatamente aí que a mágica acontece. A grande função do driver é traduzir os comandos gerais do sistema operacional em instruções que cada pecinha de hardware consegue entender. É simples. Sem essa tradução, a conversa não rola. Vamos imaginar a cena, ok? O sistema operacional que comanda tudo fala assim: imprima este documento. Ele está falando, digamos, em português. Só que a impressora é de outro país. Ela só entende a língua dela, a linguagem de impressora. Quem entra no meio? O driver. Ele é o intérprete que traduz o comando de um para o outro. E aí a impressão sai certinha. Fácil de entender, né? Legal, então já sabemos que ele é um tradutor. Mas como é que funciona essa ponte, essa tradução, na prática? Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Olha, esse diagrama aqui ilustra muito bem o processo. Lá em cima, temos o aplicativo que a gente usa. Lá embaixo, o hardware, a peça física. E bem no meio do caminho, fazendo essa conexão crucial, está o driver, ou device driver. Ele pega um pedido genérico, tipo tocar um som, e converte nas ordens exatas que a placa de som precisa para fazer o trabalho dela. Se a gente colocar em etapas, o caminho fica assim, ó. Primeiro, um aplicativo, um editor de texto qualquer, pede para imprimir algo. Segundo, o sistema operacional recebe esse pedido. Terceiro, o driver da impressora entra em cena e traduz o comando para a linguagem daquele modelo específico. E por fim, a impressora recebe as instruções e imprime. É uma corrente de comando que funciona perfeitamente. Certo. Agora vamos para uma parte que é muito, mas muito importante, a atualização dos drivers. Poxa, se eles já estão funcionando, por que todo mundo fala que é preciso manter tudo sempre atualizado? A diferença, acredite, pode ser enorme. Um driver antigo pode deixar o computador lento, causar falhas do nada e até mesmo abrir portas para problemas de segurança. Já um driver atualizado faz o contrário, corrige problemas, melhora o desempenho, deixa o sistema mais estável e, olha que legal, às vezes até libera funções novas para o hardware que já estava instalado. É que os fabricantes continuam trabalhando nos produtos mesmo depois de vender. As atualizações de drivers são como um pacote de melhorias. Eles consertam pequenos erros, os famosos bugs que foram descobertos depois do lançamento e, o mais importante, fecham brechas de segurança antes que alguém mal intencionado possa usá-las. É uma manutenção preventiva, sabe? Super necessária. Tá, mas e como a gente fica sabendo que um driver pode estar dando dor de cabeça no computador? Bom, existem alguns sinais bem clássicos que podem acender um alerta. Por exemplo, se o computador ficou lento de repente, sem explicação, ou se ele anda travando muito, ou pior, mostrando aquela temida tela azul da morte, isso pode ser um problema de driver. Outra coisa, algum dispositivo parou de funcionar do nada, ou começaram a aparecer umas mensagens de erro bem esquisitas, fique de olho. E para quem usa Windows, tem um jeito bem fácil de investigar. É só abrir o gerenciador de dispositivos. Se na lista de componentes aparecer um item com aquele triângulozinho amarelo de alerta do lado, pronto. É o sinal universal de que o driver daquele ali está com algum problema. Ok, antes da gente fechar, precisamos esclarecer uma confusão super comum que acontece por causa de uma única letrinha, a diferença entre driver e drive. Os nomes são muito parecidos, né? Mas na computação, eles são coisas totalmente diferentes. Um é software, o outro é hardware. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas.
É bem simples, na verdade. Driver, com R no final, é o programa, o software tradutor de que a gente está falando. E drive, sem o R, é a peça física de armazenamento. É onde os arquivos ficam guardados, como o HD, o SSD ou um pendrive. Um é programa, o outro é peça. É uma troca de palavras bem comum de acontecer, mas agora a diferença ficou clara. E saber o termo certo ajuda muito na hora de procurar uma solução para algum problema. Então, para a gente resumir tudo o que conversamos, primeiro, drivers são como tradutores, fazendo a ponte entre software e hardware. Segundo, sem eles nada funciona. E terceiro, que é o mais importante para o nosso dia a dia, manter esses caras atualizados é o segredo para ter um computador seguro, estável e com bom desempenho. Podemos até pensar da seguinte forma: cuidar dos drivers não é só uma tarefa técnica, é um jeito de tomar as rédeas do desempenho do equipamento e garantir que ele entregue todo o potencial que tem. E agora fica aquela pergunta no ar, né? Quando foi a última vez que demos uma olhada nos drivers do computador? Talvez seja uma boa ideia garantir que todos esses tradutores estejam em dia. Fica a dica. Valeu por acompanhar a gente e até a próxima!